meus irmãos, minhas irmãs. Com alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de iniciarmos essas considerações convidando-os para inclinar a fronte e juntos falarmos com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos o sustento de nossa fé. Fortaleça-nos, prepare-nos, guarda-nos, abençoe-nos e guia-nos nas sendas dos Teus caminhos. Dirija-nos de forma a que possamos, com retidão, andar diante de Ti, diante dos homens, e naquele grande dia, sermos acolhidos por Ti, porque fomos escolhidos por Ti. Dirija-nos, Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de Teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje temos um tema muito interessante para estudarmos: a guerra visível e a invisível. Muito interessante esse tema. Só que é um tema que, como vai entrar nessa área invisível, tem que ter estômago. Porque a palavra de Deus tem informações preciosas sobre isso, e muitos que ainda não estão amadurecidos na fé cristã não se sentem bem com o peso desse alimento. É uma alimentação pesada, mas muito gostosa. Veja que de cara o verso principal, Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Estamos mexendo numa milindra das revelações dos 4 evangelhos. Esse é um contexto de exclusividade e não tem a menor dúvida que tenha de fato sido escrito por Mateus. É uma peculiaridade exclusiva do evangelho de Mateus. Mas outras peculiaridades também de outros autores têm o quebra-cabeça que compõe a compreensão desse tema abordado pelo Espírito Santo através de Mateus, que com certeza ali nem ele mesmo entendeu quando escreveu, como Daniel também não entendeu quando escreveu muitas de suas informações preciosas que do céu foi trazido para nós através dos escritos do profeta Daniel. Muitos autores da Bíblia morreram sem entenderem aquilo que eles escreveram, porque a compreensão era dirigida para mim, para você, para os nossos dias. Por isso aconteceu. Como também em nossos dias acontecem coisas que de repente só entenderemos um dia lá no reino eterno. Aqui ficaremos sem entender, por causa de nossa condição de limitação mental, de limitação cerebral. Por causa do pecado, a nossa mente está devidamente bloqueada e por isso não conseguimos abarcar toda a compreensão escriturística ou as informações mencionadas nas Escrituras Sagradas em muitos de seus contextos. Mas está revelado. E o que está revelado é para nós e os nossos filhos. Tudo que está na palavra de Deus está revelado, mesmo que muitos ainda não compreenderam tudo que ali está. Há informações da Bíblia Sagrada que ainda confundem e embaraçam e emudecem os mais sábios dos filósofos da face da terra. Mas coisas essas que pessoas simples, com a simples comunhão com o Senhor, pode compreender e não só entender, mas como ensinar. E principalmente poder trilhar, compartilhando, praticando com os ensinos de nosso Senhor. Entrando então no segundo tema, já abordando esse contexto, Mateus 11, 11, 12 é o segundo tema. Aqui, durante essa semana,
trabalharemos uma exegese em torno desse contexto, buscando peças do quebra-cabeça nas Escrituras Sagradas para esclarecer este tão delicado tema. Verso 11: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12: E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Isso é o que diz a sexta impressão de 1990 da versão revisada João Ferreira de Almeida. Vamos separar os dois versos e trabalhar um por um, indo no passo a passo da trilha sagrada. Primeiro ponto: dos nascidos de mulher. Por que esta referência? Jesus também nasceu de mulher. E ele aqui estava afirmando que até João, dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior que João. E afirma que o menor no reino dos céus é maior que ele. Vamos tentar entender esse contexto. Os nascidos de mulher. Nós estamos falando aqui de gestação com dores de parto. No paralelo, deixa-se entender que antes não tinha dor. Antes do pecado, a nossa raça não tinha dores de parto. Não conhecia dor de espécie alguma. Onde lá deixa-se entender que antes não tinha dor. Onde? Quando? Antes do pecado, a nossa raça não tinha dores de parto. Não conhecia dor de espécie alguma. Onde em Gênesis 3,16 aparece a primeira informação dessa modificação gestacional de partos com dores. Ali, dentro desse contexto da maldição conduzida à mulher. E dessa geração nascida sob o pecado, Cristo estava dizendo: ninguém dos que já existiram e pisaram na face da terra foi maior que João. E dos que existem no universo inteiro, em se tratando do reino eterno, o menor lá é maior que ele. Claro! Por quê? Segundo ponto. Por quê? Porque no reino eterno todos são eternos, têm o dom da imortalidade. Aqui na terra, dos que são mortais, ninguém foi maior que João. E lá no céu, como todos têm o dom da imortalidade, o menor é maior que João. Claro! Agora, o verso 12 entra num ponto delicado. Veja bem, abre aspas, desde os dias de João o Batista até agora, fecha aspas. Preste atenção. Se queremos compreender as Escrituras Sagradas, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que temos nas mãos, precisamos, acima de tudo, respeitar a gramática do texto, o tempo dos verbos e a forma com que está dirigido o contexto e conteúdo, o texto e contexto. Qualquer assunto que partir daqui para frente da boca de Cristo está se referindo a esse período, ao que aconteceu dentro desse período, o que estava acontecendo dentro desse período. Que período? Do Batista e sua missão e Cristo e sua missão. Então, dentro desse período, o que estava acontecendo? O nosso Senhor Jesus Cristo prosseguiria com o tema esclarecendo. A missão do Batista continuaria sendo elogiada e comentada e esclarecida por Cristo até no verso 19. Que João foi um Elias moderno para os dias de Cristo e que alcançaria o reino pela ressurreição. Ele era o vitorioso, inabalável. Por isso, o elogio. Agora, uma curiosidade interessante é que quando Moisés ressuscitou da sepultura, a sua sepultura desapareceu. Deuteronômio 34, verso 6. Para que existe sepultura
onde não existe defunto. Nós não temos, em Judas, verso 9, a prova que o arcanjo Miguel, que era o filho do Deus vivo, quando ressuscitou Moisés, e claro, deu subir à sepultura. Não tem cadáver, para que sepultura? E 1500 anos depois aparece Moisés no Monte da Transfiguração. Nós conhecemos em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, o relato que quando Cristo morreu, aquele terremoto lançou corpos de santos para fora dos sepulcros. E com a ressurreição dele, eles ressuscitaram. E segundo o desejar de todas as nações, esses ressurretos de santos entraram na cidade e pregaram a muitos. Olha, nós não podemos afirmar de fato quem está ali e quem não está. Mas se João Batista era um Elias moderno, Elias foi vivo num carro de fogo. Por que que Batista, os amigos de Enoque, os amigos de Elias, os amigos de Moisés e suas famílias, e dentre alguns outros patriarcas, profetas, reis e amigos de Deus que viveram no passado, não poderia estar ali compondo essas lacunas, vinculando esse selo da promessa, premiação pela qual a vitória da redenção pelo Calvário estaria se sustentando. E consequentemente, vai ser difícil achar restos mortais de algum desses. Pessoas muito especiais. Exceções à parte. A pergunta intrigante: o que estava acontecendo neste período entre o Batista e a fala do Messias? A resposta é a segunda parte do verso 12. O reino dos céus é tomado. A força e os violentos o tomam de assalto. Isso é o que estava acontecendo. É aqui que nós entramos no terceiro tema desta lição de hoje, para podermos entender de fato o que estava acontecendo. Que violência é essa, que ataque é esse e onde? Aqui já ficou claro que é o reino dos céus, mas precisamos pegar as peças do quebra-cabeça que fecha isso aqui para a devida compreensão. A primeira peça desse quebra-cabeça está lá em Miqueias, capítulo 2, verso 12 e 13. Ali nós temos a profecia do ministério de João e deste ataque violento que Cristo estaria mencionando, então, na sua fala. Veja o que diz: certamente ajuntarei todo o Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei juntos todos, como ovelhas do curral, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Olha aí. Subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor a testa deles. O Senhor atesta, escreve, fala, confirma sobre esse contexto. Sobre esse contexto. Olha que profecia fantástica que estava acontecendo exatamente nesse atestado, nessa fala de Cristo, fechando todo esse contexto. Essa é a primeira peça do quebra-cabeça. A profecia sobre esse relato citado por Cristo para ajuntar o rebanho seleto de Jacó em caminho. João Batista, verso 13. Mas o verso 12 lá, dizendo que alega que haveria estrondos por causa da multidão dos homens violentos. Claro, pega uma onça e coloca dentro de um curral que só tem ovelha, para vocês verem o tamanho do estrondo que vai acontecer. Um lobo, coloca lá dentro. A ovelha fica parecendo que quer virar lagartixa para subir nas paredes e sumir de dentro. É um estrondo só. Quanto mais ovelha, mais estrondo. Vira um piseiro. E é isso que estava acontecendo. Então, e isso é um fato inquestionável e incontestável. Porque João
estava anunciando o ajuntamento dessas ovelhas para a chegada do pastor. E esse aprisco, aconteceria violências dentro dele. Esse curral, esse aprisco é uma extensão do reino de Deus. Essa multidão provocando o estrondo nas ovelhas. Os homens são seres caídos agregados às trevas. Obviamente, exercendo funções de demônios contra o rebanho. O próprio João Batista seria uma vítima desses violentos. E foi João, inclusive, que apresentou a chegada desse reino dos céus. A raça eleita se tornou o elo de extensão do reino dos céus aqui na terra. Quando a raça caída aceita converter e fazer parte da raça eleita, ela, de forma extensiva, envolve esse planeta ao reino eterno. E essa parte do reino de Deus é que é atingida com violência. Porque a de lá, sem chance. Jamais o diabo tocaria. Ou qualquer violento. Deus é absoluto e o seu reino é absoluto. Agora, esse trecho aqui foi aberto de forma dimensional. Aonde ele, de alguma maneira, ele passa a fazer parte do reino eterno. As pessoas aceitam hoje o convite para fazer parte da raça eleita e um dia usufruirá do dom da imortalidade que é oferecido hoje, no ato em que eu aceito a Cristo. Apesar de eu não usufruir hoje, usufruirei só amanhã, quando fechar o tempo profético do plano da redenção, na segunda volta de Cristo, aí eu receberei o dom. Mas é uma extensão espiritual do reino de Deus aqui na terra. E esse trecho da extensão está recebendo violências. Tem sido atacado. Ali naqueles dias, naquele período então, foi uma investida terrível. Que Cristo aqui estava lamentando e comentando. Mas na forma literal, o reino de Deus, na dimensão intangível, jamais qualquer ser das trevas tocaria. Jamais. Agora aqui não. O remanescente de Jacó, a raça eleita, é composta por membros mortais, candidatos à imortalidade, mas não tem os de fruto da imortalidade hoje. Contudo, a parte do reino dos céus atingida pelos violentos é exatamente essa aqui, dos remanescentes, aonde envolve os remanescentes. Olha o que disse Paulo em Efésios 6, 10 a 12. Príncipes deste mundo, potestades da maldade, em lugares celestiais, que aqui então se tornou um lugar celestial. Esse eixo dimensional que vive e convive a raça eleita, que é nada mais nada menos que membros da raça caída que se converteram e procuram andar com a devida maturidade cristã neste mundo de forma extensiva ao reino eterno. Mas, lá em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, diz que nem mesmo essas potestades nos separariam do amor de Deus. Mas enquanto mortais, nós somos assaltados e maltratados o tempo todo. Essas são as fronteiras das trevas mencionadas neste tema. O quarto tema, a cosmovisão do conflito. Eita, agora aqui o bicho pega. Aqui, se brincar, vai precisar da ajudinha de um pouquinho do boldo na água para o estômago aguentar, porque é um tema delicado, mas gostoso. Lembra que na boca o que amarga, no ventre fica doce. E do contrário, na boca o que é doce, no ventre às vezes pode ficar amargo. Assim é a realidade. Assim é a verdade. Esse assunto aqui na boca pode amargar um pouco.
mais no ventre ele fica doce, porque nos leva à compreensão de um tema muito importante. O primeiro ponto aqui é que os membros da raça caída que aceitaram fazer parte do reino dos céus se tornaram automaticamente participantes da raça eleita, se tornando cosmopolitas do reino de Deus. Pessoas que vivem aqui neste mundo, mas pertencem ao reino eterno. São missionários de Deus, representados em Apocalipse 14, versos 6 ao 12, e Apocalipse 18, verso 1. Representado por anjos de grande poder ativo e interativo com o reino eterno. E isso também foi confirmado por Cristo no Evangelho de João, capítulo 17, verso 16. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Essa é a prova que nós somos cosmopolitas do reino eterno aqui na terra. Igualmente a Cristo. Mesmo que não usufruímos agora da vida eterna, mas já temos ela em promessa no nosso íntimo, porque aceitamos a Cristo. Isso é a salvação que eu aceitei hoje. Salvação e vida eterna. Se eu aceitei, eu tenho ela hoje, eu tenho o dom da imortalidade, não usufruo agora. Só será usufruído desse dom a partir do selamento do plano da redenção, que se dará na segunda volta de Cristo, aonde ele recolhe, através dos seus anjos, os quatro cantos da terra, os seus escolhidos, e levam para o reino de Deus. Ali, todos imediatamente estarão usufruindo do dom da imortalidade. E todo o resto da raça caída, que não aceitou se tornar raça eleita, de todos os seres que já pecaram no universo um dia, ali, todos os que já morreram ressuscitam e serão juntamente com Satanás destruídos para sempre. No momento certo, na hora certa, mencionado no tempo profético das Sagradas Escrituras. Para entendermos melhor essa cosmovisão, eu convidaria os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 ao 43, aonde temos as outras peças do quebra-cabeça que consegue fechar esse tema da cosmovisão do conflito, de maneira ampla e objetiva e simples. Observe que do verso 20 ao verso 22, nós temos uma espécie de triagem entre Filipe e André com relação aos gregos, para conduzir ou não esses gregos até Jesus. Mas deu certo, e eles conduziram. Observe que do verso 23 ao 26, após Cristo ser notificado da visita dos gregos, ele abre a sua fala abordando de forma filosófica e profética sobre a sua morte e ressurreição como parte fundamental do plano da redenção, deixando também claro que basta aceitá-lo e segui-lo para qualquer um ser participante da raça eleita, ser salvo, inclusive os gregos. Imagine que com um sorriso no rosto, quando Filipe e André acabou de dar a notícia que aqueles gregos já estavam entrando, e Cristo só os cumprimentou com um sorriso aberto, abrindo a sua fala e envolvendo os gregos e todo o planeta Terra, toda a raça caída, nesse contexto que bastava aceitá-lo para fazer parte da raça eleita, que automaticamente seriam membros da eternidade, readmitidos ao reino eterno. Do verso 27 ao 33, nós temos ali um momento ímpar, testemunhado por mortais, registrado nas Escrituras Sagradas. No verso 27, de cara, o Filho de Deus se angustia muito, de forma pública, que o motivo é exatamente que ele, naquele momento, sentiu, foi informado no seu íntimo, que duas sentenças estavam acontecendo naquele momento, de morte eterna, a dele e a de Lúcifer. Por isso ele sentiu angústia. Não é à toa. Ele saberia que morreria a morte eterna. E lá no Getsêmani chegaria a suar sangue. Aqui estava a prévia da angústia dele, pouco antes do Calvário. Esses gregos subiram por ocasião da última Páscoa para chegar a Cristo.
E aqui já começou um desenrolar deste contexto terrível, mas salvístico. Graças a Deus, salvístico. O primeiro ser sentenciado ali, então, naquele momento, estava acontecendo isso naquele momento. E o primeiro foi o próprio filho, o único da espécie, unigênito, que seria seu sangue divino humano dado em prol de mim e de você e de toda a raça caída. O segundo personagem, Lúcifer, o diabo, mas que será exterminado. Se cumprirá essa sentença de execução somente quando fechar a porta da graça no primeiro dia do milênio, onde cairão as 7 pragas, e ele será conduzido a um planeta aberto, destruído e em trevas. Uma prisão tipo solitária. Como Apocalipse capítulo 20, verso 3 aponta. Sem ter a ninguém para tentar. E Cristo, durante essa sensação que ele teve, essa angústia, ele só suplica uma coisa ao Pai: o êxito, a bênção dele para o êxito da missão deste plano, o plano da redenção. Do verso 28 ao 30, eu diria que aqui está o trecho mais polêmico, paradoxal e mais evidente de toda a Bíblia sobre diferenças dimensionais no planeta Terra. Inclusive, esse julgamento que Cristo aqui faz menção, agora, com certeza estava acontecendo aqui, mas numa dimensão paralela, aonde os seres caídos acessam, aqueles seres que caíram um dia, mas que não têm acesso à nossa dimensão de forma normal, e nem nós, na deles. Mas preste atenção no que vai acontecer aqui, nesses momentos. Porque aqui, logo na abertura do verso 28, Cristo já pede a Deus, suplica a Ele, o Filho pede ao Pai a glorificação merecida, incontestável, inquestionável, pelos 33 anos e meio de consagração e santificação absoluta na dependência dele com o Pai e diante dos homens e diante de todo o universo. São méritos incontestáveis. E um detalhe, e que de pronto o Pai atende. Ele abre a voz em direção ao Filho, e naquele exato momento ali, de 2 dimensões abertas em um cenário real. Preste atenção no que aconteceria ali. Algo semelhante ao que aconteceu um dia, lá no passado. Lembra de Eliseu com o pajem? Eliseu já estava vendo, pela sua maturidade como membro de uma raça pré-eleita, ele confiando, evidentemente, no sacrifício vicário de Cristo, através dos sacrifícios que já se celebravam na antiguidade, ele conseguiu ver, ter maturidade suficiente para ver além da sua dimensão normal, ver o exército de anjos com carros e cavalos de fogo cercando o exército sírio. Mas o pajem não tinha maturidade para isso. E Eliseu pediu essa permissão ao Senhor para que ele pudesse enxergar aqui no cenário, e ele enxergou. E ficou estupefato pelo que viu. Aqui, quando Cristo ora, os membros da raça eleita que ali estavam se dividem em 2 grupos. Os que teriam uma ideia semelhante ao do pajem de Eliseu lá no passado, só que ao invés de verem, não veriam, porque estava se tratando do Pai, não poderia ver. Mas ouvirem o que estaria acontecendo. A comunicação entre o Pai e o Filho, e vice-versa. Então Cristo, na nossa dimensão, conversando com o Pai na dimensão dele, aqui nesse planeta, abre um portal dimensional ali, na cara deles ali.
E o grupo se divide em duas partes. Uns entenderiam uma comunicação aberta entre ambos e outros confundiriam com o trovão. Mas aquela visão foi um cenário real. Aquele fato foi um cenário real. Então faça uma pergunta. Por que todos os dois grupos divididos ficaram confusos? Ninguém conseguiu entender bem aquela situação. Por quê? Resposta. 1 Coríntios 13, 1. Gênesis capítulo 11, verso 1. Nos afirma de forma incontestável que existe um idioma universal. Que foi o idioma que até na Torre de Babel se falou no universo inteiro. E da Torre de Babel para cá, esse planeta não fala mais esse idioma. O pai estava falando com o filho neste idioma, mas o filho conversava com o pai no idioma nosso, no aramaico, no hebraico, na língua daqueles que estavam ali. Veja que eles, o bloco dividido de ouvintes que ali estavam, uns, os mais maduros, como se tornou o pajem de Eliseu após a oração, esses conseguiram entender não só o que ele estava falando, mas não conseguiam interpretar, entender que aquilo era uma fala. O que eles estavam ouvindo de lá para cá era a voz inteligível. Só que ninguém sabia aquele idioma, mas entendeu que era uma voz. A forma de entonação comunicativa era a voz expressa de alguém falando com o mestre. Mas outros do grupo imaginaram que tinham ouvido um trovão. Essa curiosidade do trovão é tão interessante que foi algo maravilhoso demais. O tom de voz, o timbre de voz, é algo fantástico que eles ouviram ali. Para chegar a confundir com um trovão. Olha o volume que isso aconteceu, que essa resposta veio para o Salvador, para o nosso Mestre. E isso é o que ficou provado no verso 29, essa divisão do grupo. Observem que no verso 30, o próprio Cristo confirma que a voz que todos ali ouviram, e não era nada de trovão, era voz, era real, e não veio por causa dele, mas veio por causa da raça caída. Observe esse detalhe. A raça essa que o contexto envolvia exatamente a morte de Cristo, que ele trabalhou o tempo todo dentro desse tema, numa filosofia do trigo, que lá desde o verso 24 ele vem trabalhando para explicar essa filosofia. O verso 31, Cristo avança a mensagem notificando a raça caída deste velho mundo de que um processo de expulsão estava acontecendo naquele momento. Alguém estaria sendo expulso deste mundo. E ele fala quem? O príncipe das trevas, Lúcifer. Estava acontecendo naquele ato, dentro daquela dimensão ali, aqui mesmo, que ninguém estava vendo. Mas Cristo estava vendo e ouvindo. O único que via e ouvia tudo. Os outros, alguns confundiram com trovão. Outros sabiam que era uma comunicação, mas não viam nada. Mas ouviam a comunicação do Pai para com Cristo. O que saiu daquela dimensão para cá, eles ouviram. O que estava acontecendo lá dentro da dimensão, nada. Só Cristo via e ouvia o que estava acontecendo lá dentro daquela dimensão. Nesse espaço interativo da divindade com a raça caída. Tanto daqueles seres que um dia desceram, quanto com os seres que estavam ali sobre a terra normalmente, como eu e você hoje estamos. Cristo estava afirmando em poucas e boas que dali para cá, Lúcifer, esse personagem, em algum lugar ali daquela dimensão, ele estaria preso. Ou seja, ele não teria acesso a essa dimensão nossa aqui de forma direta conosco mais. Não circularia em nossa dimensão de forma direta mais. A circulação dele, ele estaria preso naquela dimensão.
Na dimensão nossa ele não andaria mais. Para nos atingir na nossa dimensão, ele teria que usar os seus demônios, os seus parceiros, as empresas, e continua trabalhando para maquinar, para tramar maldade para atingir o povo de Deus. Para atingir os membros da raça eleita, que são nada mais, nada menos do que membros conversos da raça caída. No verso 32 e o 33, ele aponta para a promissória, a cruz, que garantiria o pagamento com prazo de 3 dias só, para quitar a dívida. Se ele ressuscitasse, quitaria a dívida, quitaria a promissória. Do contrário, jamais. E ele ressuscitou e quitou a dívida de forma absoluta. No verso 34 ao 43, o Filho de Deus esclarece por completo a filosofia do trigo citada no verso 24, onde ele só se salvaria e nos salvaríamos juntos se ele continuasse nesta absoluta obediência ao Pai e dependência ao Pai. E ao ressuscitar, ele estenderia o dom da imortalidade a todos da raça caída que desejassem fazer parte da raça eleita. Por isso, ele, Cristo, se tornou o marco, antes dele e depois dele, de salvação para toda a raça caída. Quinto tema: quando a batalha se torna perigosa. Mateus, trabalhando ainda no capítulo 11, do verso 1 ao 12, nós sabemos que a batalha se torna perigosa a partir do momento que decidimos brincar com o pecado. E ela se torna letal quando a casa cai. Porque aí a violência, seja ela moral, seja ela física, emocional, espiritual, conjugal, religiosa, ela vem com peso em cima da cabeça. É aí que os violentos atingem de jeito a raça eleita, derrubando-os de volta ao chiqueiro da raça caída. Aí a batalha está perigosa. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Uma causa perdida. Claro, a causa das trevas está perdida. Tem tempo. Mas tem tempo. Muito antes deste mundo ser formado. Muito antes daquela semana da criação que deu forma a este mundo. O diabo já tinha pecado. E a sua causa já estava perdida. O História da Redenção, a Pena Inspirada, comenta que ele viajava de estrela em estrela em outros mundos, pregando a subversão contra o governo de Deus. Até que um dia atingiu a Terra e conseguiu derrubar o casal líder, o primeiro casal líder do universo. Na cosmovisão desse conflito, temos uma grande vantagem: nós sabemos de qual lado estamos. E nós sabemos qual foi o lado que venceu. E temos a oportunidade de decidirmos de qual lado queremos ficar. Assim como Satanás perdeu a batalha no céu, foi expulso lá do céu, no momento em que ele fez o casal cair, ele já vinha numa trilha nômade desde que pecou, indo por outros mundos. Quando derrubou o casal aqui na terra, foi expulso. Teve a batalha de Apocalipse 12, de 7 a 12. E aqui agora vimos que ele também foi expulso da nossa dimensão, do nosso reino, deste mundo. Está sendo expulso. O príncipe das trevas será expulso deste mundo. Foi o que Cristo disse naquela fala. Ele tem uma causa perdida. Ele é um lutador vencido, é um guerreiro vencido. Cristo é o guerreiro vitorioso. Eu e você precisamos abraçar urgentemente a causa da luz, porque a causa das trevas é perdida. Sétimo tema: a receita de Deus. Mateus 26, 41.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tome essa receita. É a única maneira de vencermos as trevas, de vencermos as nossas tendências pecaminosas. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que sejamos vitoriosos. E naquele dia possamos nos abraçarmos e festejarmos no reino eterno. Senhor Deus, permita-nos pela Tua graça sermos participantes da raça eleita, distinta, atraindo os membros da raça caída para essa raça eleita. Que Tu nos uses como luz do mundo e sal da terra para que isso seja possível. E o mundo ao nosso redor seja evangelizado pela luz da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. E naquele grande dia, desses membros que caíram um dia, Senhor, Tu possas ajuntar uma grande parte, como foi a maior parte que ficou no reino eterno, apenas uma terça parte caiu, também uma grande parte possa ser reintegrada ao Teu reino. E o Teu plano, o plano da redenção, seja absolutamente vitorioso, pleno e grandioso, como Tu és grandioso, amoroso e misericordioso. Dirija nossas vidas, capacita-nos, guarda-nos, abençoa-nos, proteja-nos, blinda-nos com o Teu amor maravilhoso e com a consagração do Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.